nessa época que o calor tá chegando com tudo, muito forte, bolhas de calor, ondas de calor. A gente tem ainda uns momentos de refresco no meio do caminho, entre alguns dias mais quentes, começam a ter uns dias mais fresquinhos. Essa é um clima de primavera, né? Apesar de estarmos vivendo dias muito mais quentes do que normalmente se tinha registro, mas ainda assim a gente tem também esses dias que equilibram um pouco. E por isso é uma fase boa para a gente estar trazendo os vegetais de calor, de verão, como que a gente tem crescendo aqui, olha só, essas abobrinhas, por exemplo. Um vegetal que produz muito bem no verão e que agora já tem calor para crescer, mas ao mesmo tempo ainda tem uns dias mais frescos que as mudinhas gostam, porque as mudinhas pequenas são sensíveis. Então, hoje a gente vai conversar a respeito de como que a gente pode estar produzindo aí, colhendo nossos alimentos ao longo de todo o ano, agora focando nesse vídeo especificamente na transição que a gente precisa fazer, já que nós deixamos para trás os dias frios e agora chegamos nos dias bem quentes. Então tudo que nós podemos fazer, tudo que nós precisamos e podemos fazer para que as nossas plantas se desenvolvam bem aí nesse clima tão quente que a gente está enfrentando. Nesse momento do ano, nós estamos trabalhando muito aqui para poder tirar dos canteiros aquelas plantas que já não estão mais produzindo, que já não estão bonitas, ou pelo tempo que já ficaram ali, ou por serem plantas de um clima mais frio e que agora não se adaptam bem nesse calor. Então a gente precisa fazer isso muito rápido, que é o primeiro passo importante, né? A gente precisa tirar o que tá velho, o que tá feio, o que não tá mais produzindo, para poder preparar a terra para novos cultivos. O passo 2 é justamente a gente fazer a preparação da terra, adubação, se precisar fazer a calagem, né? Preparar esse solo para poder receber nossas mudas. E ao mesmo tempo as nossas mudas estão assim, ó, crescendo enlouquecidamente, saindo já dos vasos, já precisavam estar na terra, coitadas, há um bom tempo. E a gente ainda não conseguiu colocar todas, né? Então essa é uma época que a gente fica assim, correndo contra o tempo, sempre com a sensação de estar atrasado, porque a gente não vem se fazer na velocidade que precisa todos os trabalhos necessários. Mas é muito importante a gente liberar o espaço, tirar as plantas que estão ali velhas com algum tipo de doença, às vezes fungos, enfim. Liberar, tirar esse espaço, deixar tudo ajeitado, fazer podas se for necessário, aonde for necessário. E, na sequência, preparar o solo, deixar o solo um pouco arejado, né, com a adubação que precisa. A gente sempre tem que lembrar que toda planta, para crescer, ela tira os nutrientes para esse crescimento daqui do solo. Então a gente precisa repor. Essa reposição, ela pode ser no próprio solo, se você utilizar uma técnica, para quem, né, tá no cultivo orgânico e de repente usa aquelas técnicas que você vai podando e já colocando sobre o solo, aí você não tem tanta necessidade de trazer adubos de fora. Mas se não, você pode ter que colocar um composto orgânico, um esterco, né, um calcário para dar uma equilibrada na acidez. Todos esses são manejos que a gente precisa fazer para garantir a saúde das nossas próximas plantas, porque o solo ele já não está mais com todos os nutrientes que ele tinha antes da cultura anterior. Sempre é importante fazer essa reposição. E a razão da gente precisar correr agora, seja com o transplante das mudinhas ou com a semeadura para aquelas variedades que a gente vai semear diretamente, né, na terra, é porque nessa fase, como eu falei lá no começo do vídeo, nessa fase do ano em que a gente ainda não está naquele verãozão forte, a gente tem dias mais frescos em alguns momentos, o que favorece as nossas mudas a crescerem, porque as mudinhas, quando são pequenininhas, elas tendem a sentir muito um calor muito forte, muito constante, dia após dia, todos os dias, e isso pode prejudicar um pouco o crescimento de algumas delas. Então essa fase de início, quando você tem ainda uns dias a menos, ajuda elas a se desenvolverem mais. Então não faz muito tempo que a gente colocou essas mudinhas aqui e elas já estão bem vistosas, bonitas, estão se enraizando e se desenvolvendo bem. E o que está permitindo esse bom desenvolvimento é justamente que, apesar de a gente estar tendo dias já muito quentes, nós ainda temos noites um pouco mais frescas. E isso permite que a planta se recupere do calor do dia e consiga crescer, se desenvolver bem, enraizar, fortalecer suas raízes. Outro fator muito importante que precisa sempre ser observado, mas que nesse momento em que a gente entra
nesse período de maior calor é ainda mais importante, é garantir que tenhamos sempre uma boa cobertura de solo. Porque a cobertura de solo, seja feita com lasquinhas de madeira, como tá aqui, com grama seca, que a gente ainda tem um restinho de grama aqui, com a serragem, com o que vocês tiverem acesso. Pode ser as plantas cortadas, verdes, colocadas sobre o solo, elas vão secar e vão garantir uma cobertura mínima. Essa cobertura vai permitir que a terra não esquente tanto. O solo exposto, ele esquenta muito, ele aquece demais. E com ele coberto, não aquece tanto. Isso favorece tanto a vida dos micro-organismos do solo, que são responsáveis pela fertilidade do solo, e favorece também o desenvolvimento das raízes, porque as raízes da planta não esquentam tanto, elas não sofrem tanto com o calor. Então, com isso, elas vão se desenvolver melhor, enraizar melhor, certo? E a planta melhor enraizada, raízes mais fortes, vai ser uma planta mais forte naturalmente. Ela vai poder se desenvolver mais também na parte superior, produzir mais frutos, segurar melhor as flores, né? Porque a planta que está sofrida, ela tem dificuldade de segurar as flores. E nem sempre é por falta de nutriente no solo. Às vezes é apenas porque as raízes ali não estão conseguindo se desenvolver o bastante para poder absorver os nutrientes que estão ali. Outra coisa que ajuda bastante a gente a amenizar o calor no solo, o calor que as raízes das plantas percebem, é a gente ter diferentes estratos de altura nas nossas plantas. Então a gente tanto teve plantas que são menorzinhas, mais baixas, plantas medianas aqui, um meio termo, plantas um pouco mais altas, como ali, por exemplo, esse pé de milho. Aqui depois também com o tempo vão crescer os tomates e vão estar aqui nesse espaço. Plantas ainda mais altas, que é, por exemplo, ali nós temos o pé de mamão, cresceu bem mais alto. Ele vai sombrear de forma parcial esse espaço aqui. Com o auxílio das outras plantas que a gente vai colocando, isso vai garantindo que esse solo fique um pouco mais suavizado, o calor sobre ele. Vai ser quente igual, mas é um calor mais suave, não fica aquele constante torrando que fica sobre um solo que está descoberto ou que tem apenas uma mesma planta plantada no mesmo espaçamento, né? Como você vê aquelas carreirinhas de fileiras comerciais, né? Plantios comerciais, tudo no mesmo espaçamento, plantadinho, com aquele espaço vazio no meio. Então, ali o solo esquenta demais. Aqui não. Esses espaços que ainda tem aqui é porque a gente ainda está plantando, a gente ainda está preenchendo esses espacinhos. Nós costumamos plantar de forma bem mais adensada, muito mais próximo do que normalmente são plantadas, ó. Aqui eu tenho dois diferentes tipos de flores. Os tagetes embaixo e a zinnia que fica um pouco mais alta vindo por cima. Diferentes flores vão atrair diferentes insetos, que é muito importante, e são diferentes extratos. Depois vem os tomates por cima, que precisam ser polinizados pelos insetinhos que vão estar vindo aqui embaixo também, atraídos por essas flores, que são muito maiores que as dos tomates, por sinal. Então, bem importante. Flores. Sempre temos que ter flores. Apesar, não tem relação direta com o calor no caso das flores, mas é importante para o equilíbrio da nossa horta. Só deixando bem claro, plantas de diferentes estratos que eu falo são diferentes níveis de altura. Pense na planta quando ela está adulta. Qual que é o tamanho que ela vai ficar quando ela estiver adulta, certo? É nesse sentido que a gente busca equilibrar as mais baixas, as intermediárias, as medianas e as mais altas, que aí no caso seria como, por exemplo, uma árvore, né? Um mamoeiro, um pé de banana, seja o que for que você queira plantar, que a gente pode e deve sim plantar também frutíferas nas nossas hortas. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Aproveitando que a gente estava falando sobre sombras, as sombras elas são muito importantes para equilibrar a temperatura dentro de um ecossistema. Então, ecossistema, às vezes o pessoal escuta e pensa em uma floresta, algo assim. Sim, uma floresta é um ecossistema, mas o seu quintal também é um ecossistema, certo? É aquele pequeno ecossistema que está ali e é onde você pode interagir. Então, se ele fica muito quente, você precisa ter sombras que equilibrem, que amenizem esse excesso de calor, porque senão, principalmente hortaliças, pode chegar a cozinhar com excesso de calor, cozinhar ali no pé mesmo. Então, como que a gente pode trazer essas sombras para o nosso espaço? A forma mais imediata, assim, que você coloca e fez um efeito imediatamente, são os sombrites, que é uma cobertura artificial que você pode fazer, tem um custo relativamente baixo.
No final do ano passado nós cobrimos aqui toda a nossa horta. Esse ano talvez a gente não precise cobrir tudo, mas uma parte provavelmente vamos ter que cobrir novamente. Conforme a necessidade, você vai avaliar se vai precisar cobrir todo o espaço, se você vai cobrir apenas alguns canteiros que tem as plantas mais delicadas, né? Um sombrite a partir de 30%, 50%. 50% é para locais de sol bem quente. Se for menos que mais ou menos assim, apenas algumas horas de sol mais quente, você pode usar aí um 30% que já vai atender bem, certo? 50% seria para estufas, mudinhas. Também fica uma cobertura bem adequada e agradável para essas plantas que são mais sensíveis. Então, a gente falou do sombrite, que é a cobertura imediata, aquela que você coloca e faz o efeito na hora, né? Mas tem sombras que você pode ir produzindo, que às vezes demora um pouquinho mais, mas que são permanentes ou quase permanentes, né? Por exemplo, você pode produzir aí uma sombrinha que você vai ter em médio prazo, que seria uma parreira. Construir uma parreira onde você pode plantar, seja uva, chuchu, melão também cresce, dá para pôr crescer em parreiras, né? Uma parreira, ela vai te trazer uma sombra parcial, não só embaixo dela, mas também aonde, quando o sol começa a baixar para aquele lado, ela vai fazendo sombra ao redor. E só esse verde que ela tem ali, que já impede o sol de pegar no chão, já ajuda a amenizar a temperatura desse ambiente. Ao longo da sua horta, do seu quintal, você pode fazer também arcos, por exemplo, que são menores e permitem que as plantas cresçam sobre ele, algumas plantas, né? O próprio pepino também pode crescer bem em arcos, né? Ou mesmo plantas de flor que sejam até permanentes, uma tumbérgia, uma hipomeia, você pode pôr ela crescer ali, tem várias variedades, né? E ela vai trazer flores para o ambiente e vai ajudar a refrescar. E elas crescem relativamente rápido, em poucos meses que você plantou, elas já estão fazendo essa cobertura. Agora, tem aquelas sombras mais permanentes e que inclusive você precisa pensar bem a posição em que você vai instalar, que seria, instalar não, seria plantar, né? Eu falei antes que ia falar um pouco mais das árvores, principalmente sugerimos, né, para quem tem pouco espaço, dê preferência para árvores frutíferas, porque além de você ter a sombra, você também vai ter ali as frutas para poder consumir e complementar aí a alimentação, né? Frutas orgânicas sempre são bem-vindas. Então, as árvores você precisa considerar um pouco mais na hora de plantar, porque o sol se move ao longo do ano. Então, aonde você vai plantar ela, vai fazer sombra em um determinado local no verão. No inverno, essa sombra pode estar numa posição um pouco diferente. Então, precisa pensar bem e principalmente ao longo do tempo manter ela podada, porque mantendo ela podada você garante que ela não vai ficar grande demais e aí fazer muita sombra, porque você precisa de um pouco de sombra. Não pode ser muita sombra, porque senão você não consegue produzir também, porque as plantas precisam de sol. O problema é o excesso dele quando ele é muito forte. A rega é extremamente importante para nossas plantas em qualquer época do ano. Mas agora, nessa época de calor, ela é crucial. É muito mais importante que a gente esteja atento, não erremos a mão na rega. Por quê? Quanto maior o calor, maior a evaporação de água. Então, mais rápido a terra vai secar, mais rápido as nossas plantas vão sentir a necessidade de água. Inclusive, esse é mais um dos fatores de importância aí da gente manter sempre uma cobertura sobre o solo, porque essa cobertura sobre o solo, ela ajuda a reduzir a intensidade da evaporação, mas não elimina ela, ou seja, vai continuar ocorrendo a evaporação, dado o calor, a ação do sol e tudo mais. Então, nós precisamos estar muito mais atentos à frequência com que a gente rega as nossas plantas, observar, ver se a planta está murcha, se ela fica lá toda murcha. Nos horários mais quentes de sol, aquelas plantas de folhas maiores, como uma couve, uma abobrinha, é normal que elas murchem, porque é da própria estratégia natural da planta murchar, porque assim ela diminui a exposição que ela tem ao sol e consequentemente evapora menos água. Mas se você vê plantas de folhas mais miudinhas também murchas, aí sim é um indicativo de que está faltando água. É bem importante estar sempre regando. E principalmente, deixa eu mostrar algo que aconteceu, um acidente nesse sentido aqui conosco, que vocês já vão observar uma grande diferença para quando a gente fala de cultivos em vaso. Nós acabamos descuidando da rega aqui desse setorzinho, né?
Então, os vasos foram os que sentiram bastante. A frutífera até que não, mas olha o estado que ficou a nossa berinjela aqui. Não sei nem se ela vai se recuperar. O que aconteceu é que esse setorzinho aqui acabou ficando um dia sem rega. A gente confiou que choveu, né, que fosse suficiente, mas acho que a chuva não foi tanta a ponto de satisfazer a quantidade de água que os vasos precisam, porque eles não recebem tanta água. Eu até já falei isso para vocês em outros vídeos, né? Os vasos não recebem tanta água quanto recebe o canteiro. A terra do canteiro molha muito mais quando chove. O vaso não. Ele escoa muito rápido a água, drena rápido a água e acaba faltando água para as nossas plantas. Então a gente precisa ter uma atenção redobrada, triplicada com os vasos. Eles precisam de muito mais água do que o canteiro. Na verdade, sim, não é que eles precisam de uma quantidade maior de água, eles precisam de água com mais frequência, porque eles secam mais rápido. E se a gente não tiver muito em cima e cuidando disso, a gente vai acabar prejudicando nossas plantas. E isso, assim, por mais que ela possa se recuperar, ela já não vai voltar a produzir como estava produzindo antes, entende? Porque é um estresse muito grande para a planta, essa questão de ter bastante água, de repente não ter nada de água e quase, né, morrer ali. Então, ela se prejudica demais e depois disso ela aborta a floração e acaba não desenvolvendo frutos na mesma proporção com que ela vinha desenvolvendo antes, né? Então é bem importante, porque a gente tem todo o trabalho de plantar, é muito importante a gente ter esse cuidado aí com a rega, certo? Nossas plantas, principalmente se a gente acostumou elas com uma rega frequente, é importante que a gente mantenha, que a gente não fique mudando muito o padrão, que a gente tenha um padrão constante. Isso é bem importante para elas. A diferença dos pés que estavam aqui no canteiro, olha que bonitinhos. Cresceu bem, se desenvolveu bem, apesar do pé não ter ficado tão grande, mas já está produzindo. Produzindo e a gente colhendo. A gente vai sempre colhendo conforme vai precisando, né? Vai usando na nossa cozinha. Para a gente poder estar sempre colhendo, que eu sempre falo, a gente tem que estar sempre plantando, sempre cuidando também e dando continuidade. Esse é um ciclo infinito. Enquanto você quiser estar tirando seu alimento da terra, você precisa estar cuidando dela, precisa estar nutrindo ela, precisa estar cuidando não só da terra, de todo esse ecossistema aonde você cultiva. Precisa estar trazendo aí as arvorezinhas, por mais que sejam pequenas, como é o caso aqui pequenas e relativamente temporárias, né, como é o caso dos pés de mamão, que ficam por poucos anos, ou daquelas mais definitivas, como é o caso das frutíferas. As árvores, elas atuam como se fosse um ar-condicionado do planeta, um ar-condicionado desse nosso clima aqui. Basta você ir embaixo de uma árvore para você sentir como ali é naturalmente mais fresquinho. Então, a importância delas em cada ambiente, por mais que sejam pequenas, que você mantenha podada e pequenininha, é muito grande. Para que a gente possa ter um clima um pouco mais amenizado e possa estar cuidando das nossas plantinhas, atendendo a necessidade de cada espaço, de cada local, para que a gente possa estar sempre tirando dali o nosso alimento. Ainda que vocês não consigam produzir tudo que precisem, assim como a gente também não consegue produzir tudo que precisa, mas um pouco que a gente consegue, né, pra gente é muito. É gratificante a gente estar ingerindo aí um alimento de muita qualidade que a gente trabalhou para produzir, e isso torna a gente também mais consciente de qual que é a época certa de produção de cada alimento. Isso faz com que a gente esteja atento ao fato de que, olha, esse alimento, né, não é comum, não seria natural da gente estar tendo ele no verão, por exemplo. Então, se ele está sendo, alguém consegue produzir no verão, provavelmente está produzindo ali com uma carga bem grande de defensivos, né, para que ele possa ser produzido. Então, talvez não seja o mais saudável da gente estar ingerindo. Foquem sempre nos alimentos da temporada, nos alimentos daquela estação. Esses são os melhores para vocês consumir, seja os que vocês estão produzindo ou quando você precisa adquirir algum. Espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha sido servido de inspiração. E a gente se encontra aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!